Muito bem, boa noite. Nós vamos aqui hoje realizar a última mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais nesse ano de 2024. Hoje é dia 10 de dezembro. Meu nome é Marciano Godoy, eu sou vice-presidente do IF e hoje nós teremos uma mesa muito interessante sobre a jurisprudência do STJ no que diz respeito à modulação de efeitos das decisões em matéria tributária. É um tema bastante específico, que requer muita, né, experiência com a matéria contenciosa, e por isso nós temos três pessoas com essas experiências. Eu já agradeço, então, a presença dos três. Nós vamos ter, em primeiro lugar, uma palestra do professor Guilherme de Almeida Henriques, que é especialista em Direito de Economia da Empresa pela FGV, é mestre em Direito Tributário pela UFMG e é professor da Faculdade Milton Campos e também na pós-graduação Lato Sensu do IEC, da PUC Minas, além de advogado e também conselheiro do Instituto de Estudos Fiscais. Obrigado, professor Guilherme. Também teremos, logo em seguida, a palestra da advogada Daniele Victor Ambrosano, que é especialista em Direito Tributário pelo IBET, tem um LLM em Direito Tributário pela PUC Minas e também é mestra em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E ela também é advogada, já participou de vários eventos no IF, tem um histórico de muita participação aqui com o Instituto de Estudos Fiscais. Obrigado, Daniele, pela sua presença. E, para fechar essa trinca de palestras iniciais, depois nós teremos um tempo para debates, perguntas. Nós temos também aqui o professor Alessandro Cardoso, que é, também tem um largo histórico de presença no Instituto de Estudos Fiscais, ele é conselheiro do IF e é mestre em Direito Tributário pela UFMG, doutor em Direito Público pela PUC Minas, professor do programa de pós-graduação Lato Sensu, do IEC da PUC Minas, e também advogado. Então, com certeza, essas três palestras irão provocar muitos debates e teremos então um tempo para esses debates ao final. Agradeço a presença das pessoas que estão aqui nos assistindo e esse evento está sendo gravado e vai ficar disponibilizado no site, ou melhor, no canal do IF no YouTube, para que vocês possam assistir posteriormente. Então, feitas essas considerações iniciais, mais uma vez agradecendo aos que vão palestrar e aos que estão assistindo, eu passo a palavra ao professor Guilherme de Almeida Henriques. Muito obrigado. Boa noite, Marciano, boa noite, Daniele, boa noite, Alessandro e todos aqueles que nos assistem. Inicialmente, professor Marciano, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, que foi feito pelo IF para participar dessa mesa de debates e de dizer que, para mim, é sempre uma honra e um prazer estar ao lado, de grandes amigos para tratar de um tema que é tão instigante quanto atual, que é a modulação de efeitos, em matéria tributária na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Quero dizer que, considerando a especificidade do tema, bem como o fato de somente existirem três decisões, do Superior Tribunal de Justiça que utilizaram ou aplicaram essa modulação de efeitos em matéria tributária, nós decidimos, então, dividir essa exposição em três partes, para evitarmos, assim, ficar nos repetindo. Na primeira parte, eu farei uma breve introdução ao tema, por meio de um histórico sobre a modulação de efeitos no Brasil, passando a palavra a Daniele, que na sequência tratará da modulação de efeitos em matéria tributária propriamente dita, e finalmente o Alessandro, que concluirá essa exposição a partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre essa modulação de efeitos. Então vamos começar.
Para tratarmos, né, da modulação de efeitos no Brasil, é necessário, antes de tudo, falar um pouco sobre o controle jurisdicional de constitucionalidade das leis. Isso por quê? Né? Como advertem bem os professores Gilmar Mendes, né, e Ives Gandra Martins, numa breve obra, mas muito relevante sobre o tema, que é o controle concentrado de constitucionalidade das leis, no Brasil sempre vigorou o dogma da nulidade da lei inconstitucional. Ou seja, segundo essa corrente teórica, né, uma lei inconstitucional, ela nasce inconstitucional. E isso porque eventual reconhecimento dos efeitos dessa lei implicaria, ainda que parcial ou temporariamente, na suspensão do próprio texto constitucional, o que não seria admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, que consagra o princípio da supremacia da Constituição. Mas, por outro lado, a partir da década de 80, começa a surgir no Supremo Tribunal Federal, a partir da influência, né, do direito alemão, ideias relacionadas, né, à teoria da anulabilidade da lei inconstitucional, em contraposição a esse dogma, né, da nulidade da lei inconstitucional. Segundo essa nova corrente teórica, né, a lei regularmente promulgada, ela gozaria de uma presunção de constitucionalidade e, sim, produziria efeitos durante o período em que vigorar, efeitos esses que não poderiam ser ignorados pelo direito. Ou seja, a decisão, uma lei inconstitucional, ela não seria nula ipsi iure, ela seria, sim, anulável. Ou seja, a declaração de sua inconstitucionalidade, ela teria natureza constitutiva, produziria direito novo. E segundo essa corrente, seria facultado ao tribunal, então, reconhecer que a lei aplicada durante um longo período de tempo teria eficácia e produziria efeitos até a declaração de sua eventual inconstitucionalidade. Mas essa teoria não era majoritária ou muito bem aceita pelo Supremo Tribunal Federal à época, justamente em função do princípio, né, da supremacia da Constituição consagrado pelo ordenamento jurídico. Aceitar tais efeitos, segundo a maior parte dos ministros, seria negar obediência à própria Constituição, o que não poderia ser admitido pelo nosso ordenamento jurídico. Assim, somente na Assembleia Nacional Constituinte de 1986 até 1988, nós tivemos, então, uma primeira tentativa de se introduzir, de se positivar no ordenamento jurídico brasileiro uma eficácia prospectiva das decisões do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de controle concentrado, declarasse eventual inconstitucionalidade de lei. Segundo essa proposta da Constituinte, né, uma lei inconstitucional, ela perderia sua eficácia somente a partir da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de controle concentrado, né, produzisse tais efeitos. Mas essa iniciativa, também minoritária, não foi aprovada pelos parlamentares à época e acabou rejeitada pelos constituintes. E somente 11 anos, né, após a promulgação da Constituição de 88, com a publicação da Lei 9868 de 99,
que dispõe sobre, né, o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, previu-se, então, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal restringir os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade de lei em sede de controle concentrado. E mesmo assim, desde que o faça por meio de decisão de maioria qualificada de 2/3 dos seus membros e preenchidos 2 requisitos essenciais, quais sejam necessidade de preservação da segurança jurídica e excepcional interesse social. Trata-se aqui, professor Marciano, de uma mudança de paradigma e é preciso explicar a razão dessa mudança. Até então, corrente majoritária da teoria da nulidade das leis não se mostrava mais adequada ou suficiente para atender aos anseios da sociedade diante de 2 fatores em especial. Primeiro, o crescente receio dos juízes em declararem a inconstitucionalidade de determinada lei frente aos efeitos retroativos que essa declaração criaria. E, em segundo lugar, o fato de novas técnicas de controle jurisdicional estarem surgindo e tais técnicas serem, por si só, incompatíveis com a teoria da nulidade da lei inconstitucional, como, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade por omissão. E seguindo, né, essa cronologia, a década seguinte, então, com essa inovação legislativa, acaba sendo caracterizada por uma profunda crise, né, no poder judiciário. Crise essa caracterizada em especial pela morosidade, imprevisibilidade e inconsistência da prestação jurisdicional, fazendo surgir no Brasil, né, um anseio por soluções mais céleres, mais consistentes, mais uniformes e mais eficazes, através do que hoje se convencionou chamar, né, de microsistema ou sistema de precedentes brasileiro, né, baseado na experiência do common law. O próprio professor Marciano teve oportunidade de escrever um artigo, né, quando da promulgação do Código de Processo Civil de 2015, que relata todo esse histórico. Nesse excelente artigo, o professor Marciano mesmo demonstra como, a partir da década de 90, né, com a supervalorização das decisões monocráticas, esse microsistema vai ganhando força a partir da criação das súmulas vinculantes, da introdução da sistemática de julgamento de recursos repetitivos no ordenamento jurídico brasileiro, até culminar no seu ápice com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015. E no afã, né, de atender esses anseios sociais por uma prestação jurisdicional mais célere, previsível e consistente, o Código de Processo Civil de 2015 acaba por dizer o óbvio, mas o óbvio também, por vezes, é necessário ser dito. E em seu artigo 926, ele passa a exigir expressamente que os tribunais, então, uniformizem a sua jurisprudência, mantendo assim estável, íntegra e coerente. E, além disso, em seu artigo 927, o Código de Processo Civil de 2015 elenca os chamados
precedentes, entre aspas, né? Ou provimentos jurisdicionais vinculantes, se nós quisermos utilizar a expressão do professor Lênin Streck, por exemplo. E esse mesmo código, né, esse mesmo dispositivo, perdão, em seu parágrafo terceiro, estabeleceu que, havendo, então, essas oscilações jurisprudenciais, ou uma mudança de jurisprudência dominante dos tribunais superiores, poderia haver, então, a modulação dos efeitos de uma eventual decisão judicial que promovesse tal alteração. No atendimento, mais uma vez, e aqui reforça-se aqueles dois requisitos: confiança jurídica ou segurança jurídica e relevante interesse social. Ocorre que definir conceitos fluidos, né, como jurisprudência dominante, segurança jurídica ou relevante interesse social não é tarefa fácil. E esse instituto que é introduzido, então, no ordenamento jurídico brasileiro para ser uma exceção, acaba, em matéria tributária, se tornando regra. Em especial, se nós analisarmos os últimos 10 anos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que nós temos a oportunidade de observar que, em nada menos que 70 oportunidades, o Supremo Tribunal Federal aplicou essa modulação de efeitos em matéria tributária, o que, né, em qualquer regime jurídico, parece ser excessivo. E o STJ parece seguir nesse mesmo caminho. Isso porque o direito tributário é um dos ramos mais propícios à utilização dessas ferramentas de solução massificada de conflitos, considerando que as relações, né, tributárias decorrem da lei e têm, né, um potencial de se multiplicarem, seja em número, através, né, da escala dos contribuintes, ou mesmo no tempo, em razão das relações tributárias de trato sucessivo. Mas essa árdua tarefa eu vou deixar, então, para os meus colegas para tratarem, né, desse entendimento no Supremo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, e com certeza terão mais competência que eu, Daniel e o Alessandro, para tratar do tema, resguardando apenas o direito de eventual manifestação minha quando da apresentação das nossas conclusões finais e eventuais debates. Então, Marciano, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e a atenção, né, de todos que estão presentes. Eu devolvo a palavra a você e me coloco à disposição para o momento adequado dos debates. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela excelente apresentação, essa introdução ao tema. E agora, também com muita alegria, eu passo a palavra a Daniele Victor Ambrosano, para que ela possa fazer a sua segunda palestra. Ela, inclusive, vai compartilhar conosco um material. Obrigado pela presença, Daniele. Você tem a palavra. Muito obrigada, Marciano. Eu vou compartilhar aqui o material, para que aí eu começo fazendo os meus agradecimentos e a gente começa a conversar sobre o tema. Vamos lá. Nós ensaiamos esse compartilhamento, não vai ser agora que eu vou errar. Quando estiverem vendo a minha tela, eu peço por gentileza só para vocês sinalizarem, para ver se está tudo certinho, por favor. Estamos vendo. Estão vendo? Então tá bom, acho que deu certo. Bom, primeiramente, eu vou marcar meu tempo aqui. Primeiramente, eu queria agradecer ao IF, na pessoa do Marciano, por mais esse convite, né? O Marciano abriu aí a nossa apresentação dizendo que eu sempre estou no IF participando, e realmente, eu sempre, quando possível, eu estou aqui com vocês. Espera aí só um minutinho, gente, que eu vou colocar o meu computador no carregador. Um minuto, por favor.
Prontinho, para não ter nenhum problema. Bom, então sempre quando possível, né, eu estou aqui com vocês. Marciano, muito obrigada por mais esse convite, é uma alegria. E também queria agradecer por estar junto do Guilherme, que sempre foi muito gentil comigo. A gente se encontra em vários eventos, né, Guilherme? Então, é uma pessoa que eu admiro, um advogado que eu admiro, e é uma alegria estar com ele, da mesma forma que o Alessandro. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar por longos anos. E a minha experiência profissional e o que eu sou como profissional do direito tributário eu também devo muito ao Alessandro, então fazer esse agradecimento público aqui a ele. Bom, pessoal, como o Guilherme começou a explicar, nós fizemos essa divisão do tema e eu fiquei responsável para a gente conversar sobre a modulação de efeitos em matéria tributária, né? Quando o Marciano me convidou para fazer essa apresentação há algum tempo atrás, eu pensei, o STJ está começando, está engatinhando aí com essa modulação de efeitos, mas eu tenho fé que daqui a alguns meses alguma coisa vai estar um pouco mais consistente, já vai sair uma regulamentação, eu não sei se uma regulamentação interna, ou se o legislador vai atinar para alguma coisa, a gente vai ter algum debate, alguma coisa que possa amadurecer essa discussão, porque isso aqui está ficando perigoso. Mas para uma quantidade de 0% de, né, pela a surpresa aí de 0% das pessoas presentes, nada foi feito para poder mudar essa situação e nós continuamos ainda bem assustados com esse andar da carruagem, né? O STJ, como bem colocou aí o Guilherme, está começando aí a aplicar a modulação de efeitos em matéria tributária. Uma questão que já vinha sendo feita, está sendo feita de forma massiva e excessiva pelo Supremo Tribunal Federal. O número que o Guilherme chamou a atenção aqui para a gente, ele realmente nos assusta. 70 decisões com modulação não é pouca coisa. Eu achei muito interessante ele ter colocado isso, porque isso mostra como essa discussão, ela é uma discussão muito necessária, né, Guilherme? E então, como o Guilherme também pontuou, a modulação de efeitos na legislação, ela apareceu em 99, com a Lei 9868, né? Trazendo esses dois requisitos para modulação: razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, né? Só que essa modulação aparecendo aí em 99, isso não quer dizer que o Supremo só começou a debater modulação de efeitos e aplicar modulação de efeitos a partir de 99. Isso já vinha sendo debatido ali pelos ministros, de uma certa forma, não sendo aplicado, mas debatido, né? E essa modulação de efeitos, gente, é uma questão muito relevante, porque foi como o Guilherme explicou. E aí eu coloquei a citação aqui do professor Humberto Ávila. Uma lei, ela nasce com presunção de constitucionalidade. Quando ela é declarada inconstitucional, ela é como se ela não existisse no ordenamento jurídico. Ela é inconstitucional, ela não pode produzir efeitos. Essa é a regra geral. Mas com a modulação de efeitos, você flexibiliza essa regra, né? Você vai dar efeitos temporais a uma regra que ela já nasceu inconstitucional, né? E isso realmente é uma questão muito séria. E esse artigo 27 da Lei 9868, ele proporciona isso. Então, com fundadas razões de segurança jurídica ou interesse social, uma medida excepcional que vai ser aprovada por 2/3 dos membros, um quórum qualificado, vai fazer com que coexista no sistema o princípio da nulidade da lei inconstitucional, afastado por uma razão excepcional para evitar uma lesão grave e proteger um bem jurídico individual. Então, essa aplicação da modulação de efeitos, como eu também vou repetir isso algumas vezes, ela precisa ser muito bem fundamentada. Em matéria tributária, interesse social, se a gente for pensar em tributário, aí o Alessandro sabe falar disso bem melhor do que eu, porque ele tem um estudo de mestrado sobre a questão do dever fundamental de pagar tributos. Então, o Estado ele é financiado pelo tributo, esse tributo ele é utilizado para prover serviços públicos. Então, uma questão tributária, ela sempre vai ser uma questão de interesse social. Então, esses parâmetros, eles precisam estar bem delimitados, porque se eles forem usados de uma maneira indiscriminada, toda a matéria tributária, ela vai ser passível de modulação de efeitos. E parece que é nesse sentido que vem sendo aplicado, né? Então, esse interesse social, por exemplo, a professora Ana Paula Ávila
chama atenção por ser uma hipótese excessivamente indeterminada, o que o Guilherme também chamou de conceitos fluidos, né, Guilherme? Então, é uma hipótese excessivamente indeterminada, e essa vinculação do interesse social teria que ser um interesse social das classes menos favorecidas, né? E não do Estado, interesses da sociedade e não o interesse do Estado. Vamos falar mais sobre isso. Aí, em 2015, veio o Código de Processo Civil, dispondo sobre a modulação de efeitos, né, de uma forma um pouquinho mais detalhada, trazendo a questão da alteração, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou daquela oriunda de julgamentos de caso repetitivo. Pode haver uma modulação de efeitos no interesse social em razão de segurança jurídica, né? Mas o que é essa danada dessa jurisprudência dominante? Isso não está colocado em lugar nenhum, que danada é isso, né? E o Supremo, quando ele foi julgar, eu achei super interessante esse recurso extraordinário, lendo ele, depois relendo de uma forma mais detalhada, esse 723.651, que foi quando o Supremo decidiu sobre a incidência do IPI na importação realizada por pessoa física. E aí foi um debate danado, tanto do mérito, mas depois um super debate sobre a modulação de efeitos. E o Barroso, ele vem encampando primeiro uma teoria de que tinha que ter modulação de efeitos dessa decisão, porque o Supremo já tinha 5, primeiro ele falou 5, mas depois ele corrigiu. 5 ou 8 decisões de turma falando que era inconstitucional a incidência do IPI na importação, eram automóveis, eram veículos realizados por pessoa física. E aí veio o ministro Marco Aurélio divergindo, falando que isso não seria jurisprudência dominante, enfim. E o Theory ficou bem nervoso, assim, ele discordou veementemente do Barroso e falou, até numa passagem que eu vou mostrar aqui, ele falou, mas como assim? 8 precedentes? Mas isso é jurisprudência dominante? Precedente precário, ele chamou até de precedente precário, porque eram precedentes vindos de análise de agravo regimental. Aí o Barroso, como se diz aqui em Recife, pegou ar, falando que decisão do Supremo é decisão do Supremo, não tem nada de precedente precário, não. O Marco Aurélio até fez um meio de campo, falou que não era precário, que era decidido em agravo, que não tinha sido levado a plenário, mas, enfim, na hora que você lê, você vê que estava um quiprocó danado na questão da modulação. E o Barroso, ele firmou o posicionamento dele, falou assim, olha, a mudança de jurisprudência do Supremo equivale-se a direito novo e, por consequente, não pode ser aplicada em forma retroativa. É preciso resguardar as expectativas daqueles que confiaram e pactuaram as suas vidas e os seus negócios segundo os parâmetros previamente estabelecidos pelas decisões do Supremo. Então, ele firmou esse pé nessas 8 decisões e falou, olha, o STJ, inclusive, tem um julgado irrepetitivo sobre esse tema em que ele cita a nossa jurisprudência. Então, assim, já tem decisão do órgão de baixo aplicando decisão nesse sentido por causa da gente. Então, assim, os jurisdicionados você pega realmente de surpresa. Só que ali a gente estava falando também de importação de veículo por pessoa física. E houve uma ponderação até interessante de um dos ministros falando, olha, tem interesse social aí também nessa questão? Porque os importadores de veículos geralmente são pessoas mais abastadas, não é todo mundo que sai importando um veículo, né? Os debates aí sobre essa questão da modulação nesse RS são muito interessantes. E aí o Theory, como eu comentei aqui, ele ficou assim, ficou contrário, né? Era um debate, claro, técnico, mas você viu que o negócio estava acalorado pela leitura do inteiro teor, e falou, e chegou até a falar, eram 5 precedentes, eu não contei, mas depois o ministro Barroso viu e falou que eram 8. Enfim, isso será que significa que precedente de turma é jurisprudência dominante, reiterada? E aí, nesse caso específico, entendeu-se que não. E aí não foi aplicada a modulação de efeitos e a teoria aí, né, a corrente que era o voto vencido do ministro Marco Aurélio, ele foi vencedor aí nessa decisão em relação à modulação, e aí não houve a modulação de efeitos, né? E quando a gente conversa sobre modulação de efeitos em matéria tributária, a gente sempre tende a criticá-la, né? E vem aquelas perguntas, será que existe em matéria tributária 2 tipos de modulação?
uma modulação bem bonita que está lá no CPC, que ela privilegia interesse social, jurisprudência dominante, se mudar vai ter que, podemos privilegiar o interesse social e a segurança jurídica, e uma outra modulação que está para privilegiar o interesse do fisco. Então, é uma pergunta que às vezes eu me faço quando a gente vê esses julgamentos do Supremo em matéria tributária, que são decisões que privilegiam o fisco, a gente tem visto várias vezes sendo aplicada a modulação de efeitos por razões que, inclusive, nem estão na norma. Alguma questão econômica, algum impacto financeiro, né? E esse procedimento que devia ser uma exceção, o Guilherme já colocou também, está acabando virando uma regra, né? E a professora Denise Lucena, ela coloca que sobre a necessidade de se fundamentar. Como nós temos conceitos que são fluidos, nós precisamos que, na aplicação desses conceitos, haja uma fundamentação robusta, até para que essa fundamentação sirva de parâmetro para novos julgamentos e que a gente tenha a tão necessitada previsibilidade, consistência, né? Previsibilidade e celeridade dos julgamentos que o Guilherme colocou. E o que a gente vê é que a modulação vem sendo aplicada de forma não homogênea. E isso, ao invés de trazer essa estabilidade que é esperada em segurança jurídica, vem provocando muitas dúvidas e inseguranças, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer para que a gente pensasse, pudesse debater. Em direito tributário, será que o direito tributário exigiria uma regra especial de modulação de efeitos? Porque ela está prevista numa lei federal e também no CPC, outra lei federal. Exigiria o direito tributário uma norma específica? No direito tributário, nós exigimos maior previsibilidade porque nós estamos falando de bens fungíveis, nós estamos falando de dinheiro, né? Então, ele pauta as atividades empresariais, ele pauta as decisões que vão ser tomadas, e isso requer uma previsibilidade. Ela envolve também uma relação jurídica de trato continuado, que faz exigir também esse padrão de segurança mais elevado. E o direito tributário tem potencial para desafiar direitos fundamentais, porque ele envolve invasão da liberdade pessoal, né, direitos patrimoniais e de liberdade, que precisa ser determinados com clareza. Outro ponto de reflexão em matéria tributária, e já estou quase terminando. Considerando que não há essa distinção, se pode ou não pode fazer essa modulação quando a decisão é favorável ao fisco, não existe isso na norma legal. Mas será que isso seria possível dentro do nosso ordenamento jurídico? Porque sobre o princípio da segurança jurídica, que é resguardado pela modulação de efeitos, em sua visão, na sua dimensão subjetiva, ele é representado pelo princípio da confiança legítima. E a confiança legítima, a professora Misabel até nos ensina isso, é uma confiança legítima para o contribuinte. O Estado tem que prover essa proteção, essa confiança legítima para o contribuinte, e não requerer essa confiança. Então, considerando o princípio da segurança jurídica calcado na proteção da confiança, será que seria possível essa modulação mesmo em matéria tributária quando a decisão é favorável para o fisco? A gente vê que as linhas argumentativas para modulação de efeitos, elas são muito ligadas aos efeitos financeiros dessas decisões, né? Enquadrando esses efeitos financeiros nessas razões de interesse social. Vai ter prejuízo à realização de políticas públicas, inclusive aquelas de natureza social, né? Só que muitas vezes não há nenhuma mínima comprovação desses impactos financeiros, né? E isso é necessário para se evitar esse estímulo à inconstitucionalidade, né? O Brasil possui uma norma, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que propicia ao Estado a se prevenir contra esses desequilíbrios orçamentários que eu estou comentando, né? Ele pode fazer quando ele vê que vai haver uma declaração de inconstitucionalidade com necessidade de reaver valores, ele pode se prevenir contra isso com reservas de contingência, por exemplo, mesma coisa que acontece no privado, né? Guardadas as proporções, é o que a gente vê no privado. Então, ante esse risco de declaração de inconstitucionalidade de um tributo, o Estado tem como tomar as providências cabíveis para se resguardar contra essa necessidade de restituição.
Então, basicamente, se vincula a modulação de efeitos à segurança jurídica, né, com uma mudança de jurisprudência, e esse excepcional interesse social é vinculado ao impacto econômico das decisões. Só que esse impacto econômico, ele não está previsto na norma, né? O que eu coloco por fim é que essa mudança de jurisprudência, ela precisa de marcos objetivos. A questão da jurisprudência dominante, ela precisa de marcos objetivos. E esse interesse social também, ele deve ser entendido, a meu ver, como um interesse dos jurisdicionados, da sociedade, e não do Estado. Então, com essas reflexões, eu vou encerrar minha fala. Eu agradeço a todos e fico ansiosa aí pela fala do Alessandro. Vou passar a palavra novamente para o Marciano e agradecer novamente. Obrigado, Daniele, pela sua exposição, já colocando questões, né, bem mais concretas sobre a problemática que o Guilherme abordou inicialmente em suas vertentes mais teóricas. E agora, então, vamos para a última palestra do Alessandro, para que ele possa trazer situações concretas e a gente depois ter um excelente debate. Obrigado, Daniele, muito obrigado, Alessandro, você tem a palavra. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer o IEF, na pessoa do professor Marciano Godoy, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um grande prazer, né, e sempre agrega muito conhecimento participar dos eventos do IEF. Alegria maior, né, compartilhar a apresentação com a minha querida amiga Daniele Vitor e pelo meu querido amigo professor Guilherme Henriques, que já facilitaram muito a minha tarefa pelas exposições com relação à modulação de efeitos, seus aspectos teóricos, doutrinários e já várias indagações, né, que o uso da modulação em concreto tem gerado, principalmente em matéria tributária. A minha parte vai ser vou buscar trazer um pouco, destrinchar um pouco como tem sido a aplicação da modulação de efeitos em decisões tributárias pelo Superior Tribunal de Justiça. Primeiro, é importante, já foi destacado, né, delimitar um pouco os objetivos da modulação. O objetivo principal é resguardar a segurança jurídica e a confiabilidade com relação à jurisprudência e evitar, então, inseguranças jurídicas decorrentes das mudanças abruptas na interpretação das normas legais. Por isso, né, já foi citado pelo professor Henriques, o artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Algo que se parece que seria óbvio, né? Me parece que o bom andamento do trabalho dos tribunais sempre deveriam levar a esse desiderato e essas consequências. Só que, na prática, eu acho que nisso o legislador se preocupou, na criação do Código de Processo Civil de 2015, é necessário essa reafirmação dos objetivos com relação à jurisprudência, tendo em vista, né, a situação que a jurisprudência, em certa medida, e principalmente em matéria tributária, apresenta as características de ser errática, de não guardar coerência entre entendimentos, o que traz aí sim uma situação de insegurança jurídica, principalmente quando nós estamos falando do STJ em matéria tributária. Ele é notabilizado, a jurisprudência do tribunal, por suas mudanças abruptas de entendimento, né? O ministro Humberto Gomes de Barros chegou, na década passada, a definir que a jurisprudência do STJ era como se fosse um banana boat, né? Uma verdadeira boia à deriva e não um farol que trouxesse a consolidação da interpretação da legislação infraconstitucional. No caso da modulação, nós temos aí também a dificuldade, quando a gente avalia o que está no parágrafo 3º do artigo 927 do CPC, definir o que é jurisprudência dominante do STF, que acho que é um ponto de interrogação bastante importante, e qual que é o interesse social e, junto com a segurança jurídica, que permitem a aplicação do Instituto da Modulação de Efeitos. Isso tem sido objeto de vários estudos pela melhor doutrina. A professora Misabel, ela tem dissertado muito sobre o princípio da proteção de confiança e, consequentemente, sobre o Instituto da Modulação.
e ela tem ressaltado que a modulação tem que promover a Constituição como um todo. Ela deve buscar a melhor interpretação que mantenha a integralidade e a eficácia do texto constitucional, e com relação ao interesse excepcional, o interesse social, ele não pode ser invocado de forma leviana para afastar o efeito de nulidade da aplicação da decisão em controle concentrado de constitucionalidade ou em concentrado em controle difuso com efeitos erga omnes, caso ele esteja promovendo menos a Constituição em menor intensidade do que a aplicação retroativa. Inclusive, há que se reconhecer que a modulação ela envolve um problema, inclusive, com relação à ponderação de princípios constitucionais. De um lado, o princípio da proteção de confiança, que é muito importante em matéria tributária, já que, como bem colocado pela Daniele, a matéria tributária envolve interesses fundamentais do contribuinte e, principalmente, o direito de planejar a sua vida e a sua atividade de forma coerente e segura, mas também tem a ver com o princípio da legalidade, né? Porque toda vez que há uma mudança jurisprudencial, principalmente quando ela era dominante, você tem uma nova configuração de qual que é a vontade da norma, qual que é o seu conteúdo correto em face aos critérios de interpretação, em face principalmente da Constituição. E aí você permitir a prevalência de situações constituídas à margem da correta interpretação da norma, há uma contradição a princípio com o princípio da legalidade. Por isso que o Instituto da Modulação deveria ser aplicado de forma excepcional, não se tornar uma regra, mas é o que está acontecendo em matéria tributária, inclusive criando expectativas nos contribuintes, no sentido que toda decisão, né, em ADIM, ADC, ou repercussão geral, ou repetitivo, deve haver uma avaliação com relação à modulação ou não dos efeitos. Com relação ao Superior Tribunal de Justiça, o tribunal, durante a maior parte da sua existência, ele era refratário à aplicação da modulação de efeitos em modulação de efeitos no que se refere o seu ônus de julgar a matéria infraconstitucional, né? Prevalecia o entendimento que a alteração da jurisprudencial teria aplicação imediata e não produziria a possibilidade de modulação, tendo em vista que essa mudança jurisprudencial ela se referiria à correta interpretação da norma, então não poderia se submeter aos princípios da retroatividade ou do tempus regit actum. Isso mudou em abril de 2018, quando houve a primeira modulação em decisão do STJ, foi um tema de direito administrativo e civil, né, definição de critérios para se obrigar o poder público a fornecer medicamentos que não constam da lista do SUS, e foi modulada essa decisão no sentido que ela só se aplicaria a processos distribuídos após essa decisão. Mas aí, até então, nós não tinha nenhuma decisão, nenhum precedente de modulação de efeitos em matéria tributária. Isso foi acontecer na primeira vez no julgamento do tema 1125, pela primeira sessão do STJ, né, no meio da qual a Corte definiu que o ICMS-ST não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Esse julgado foi em dezembro de 2023. Veja que há um lapso de tempo até considerável entre a primeira modulação do STJ e a primeira modulação em matéria tributária. Mas, nesse caso, foi modulado, então, pela primeira vez, a decisão do STJ para produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento, o que ocorreu em 23 de fevereiro de 2024. Então, aqui o tribunal aplicou um critério, importante a gente ter isso em mente, que seria a aplicação, a produção de efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, porque a partir desse momento haveria a publicidade da decisão do STJ, que teria mudado a sua jurisprudência ou consolidado um entendimento que era controvertido. Mas a aplicação pelo STJ ela se torna mais complexa e traz mais questionamentos a partir de 2024, quando a primeira sessão julga os temas 986 e 1079.
No tema 986, né, como é sabido, ela fixou a tese de que a TUST e a TUSD compõem a base de cálculo do ICMS. E, nesse caso, houve a delimitação da eficácia da norma para, a partir de 27 de março de 2017, que levou em conta a data de publicação do acórdão do STJ no RESP 116/3020 do Rio Grande do Sul, que seria, no entendimento dos ministros, a decisão que promoveu uma alteração jurisprudencial. Antes, o tribunal julgava pela não inclusão dessas taxas na base de cálculo do ICMS, e aí ele vai e modula a partir da publicação do acórdão desse outro julgado que é anterior, né, que foi julgado em 27 de março, teve o seu acórdão publicado em 27 de março de 2017. Importante que a gente tenha um outro critério aqui, que é a publicação do acórdão do precedente anterior que teria modificado a jurisprudência do tribunal. Então, não se modulou a partir da decisão do tema, não a partir do recurso repetitivo, mas dando eficácia de alteração da jurisprudência a um precedente anterior. Só que, em 27 de março de 2017, esse era um julgamento, se fosse dizer, isolado. O contribuinte não tinha como, né, deduzir que, a partir daquele julgado, haveria depois a consolidação desse entendimento em recurso repetitivo. Ele tinha, na verdade, precedentes diversos, a maioria anterior favorável à tese dos contribuintes e um precedente que traz um entendimento posterior. Já no tema 1079, e aí eu acho que começam as preocupações maiores com 1079, no tema 1079, que refere-se, né, à discussão da limitação aos 20 salários mínimos das contribuições para fiscais, o STJ traz um outro critério para a modulação. O tribunal vai resguardar dos efeitos da decisão os contribuintes que obtiveram decisões judiciais ou administrativas com algum tipo de manifestação favorável, né? E, além disso, ele modulou os efeitos até a data de publicação do acordo. Essas duas modulações, temas 986 e 1079, elas têm sido objeto de várias críticas dos advogados, com relação dos advogados e dos contribuintes, tendo em vista esses critérios que foram trazidos para modular os efeitos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e aí, antes disso, vou destacar que, recentemente, no tema 11.182, o STJ decidiu por não modular os efeitos dessa decisão. É a discussão com relação à incidência ou não do RPJ e da CSL com relação às subvenções de ICMS, principalmente no que se refere a créditos presumidos. Nesse caso, o tribunal entendeu, apesar do pleito dos contribuintes, de que os efeitos dessa decisão ocorresse após a data do julgamento pelo STJ, 26 de abril de 2023, o tribunal negou a modulação, dando aplicação retroativa e imediata a essa decisão. Com relação, então, a esse, né, nós temos, comparado com o STF, um número pequeno de julgamentos com modulação no STJ, e como é um pouco da natureza do tribunal. Você tem aí uma jurisprudência construída de forma errática, né? Não, você tem critérios diversos para modulação em decisões diferentes. Nós temos aqui alguns efeitos que eu acho que vale a pena nós debatermos. Primeiro, você tem uma inovação dos critérios de modulação até então aplicados pelo STF. O STJ, então, ele vai inovar com relação a esses critérios e vai trazer, na minha opinião, critérios mais complexos, né? Então, ele vai optar pela complexidade em face da simplicidade. E, a partir do momento em que o STJ define que uma modulação de uma decisão de recurso repetitivo que altera a jurisprudência pacificada pelo tribunal, é bom destacar que no julgamento do tema 1079 nós tivemos um debate entre a ministra Regina Helena Costa e o ministro Gurgel de Faria, e a ministra Regina Helena defendeu que, nesse caso, já haveria nessa tese uma jurisprudência estabelecida no STJ, e, para isso, ela trouxe como critério a existência de decisões monocráticas dos ministros, no sentido favorável ao
contribuinte, então, a partir desse fato, ela defende que há uma guinada jurisprudencial no STJ. Só que, ao vincular a modulação aos contribuintes que obtiveram decisões judiciais ou administrativas com um tipo de manifestação favorável que perdurasse até o momento do julgamento, você tem claramente aí um incentivo à litigiosidade. O contribuinte que muitas vezes antes esperava, né, uma consolidação da jurisprudência, principalmente aquele contribuinte mais conservador, ele esperava já ter algum julgamento do Tribunal Superior para poder, então, decidir que ele vai judicializar ou não determinada tese. Agora ele está incentivado a judicializar e buscar, de qualquer forma, obter uma decisão favorável, porque o STJ considerou numa tese relevante e que efetivamente houve guinada jurisprudencial vincular, né, a ressalva das decisões judiciais, as ações judiciais anteriores à prévia existência de decisão favorável. Isso vai obrigar a judicializar, vai obrigar também a recorrer com relação às decisões desfavoráveis, buscar uma liminar, por exemplo, em agravo, né, de forma mais premente, porque isso pode ser critério para a modulação. E aí você também tem o direito do contribuinte, na minha opinião, vinculado à jurisprudência de primeira e segunda instância. Né? Nós sabemos que, tradicionalmente, existe uma maior dificuldade das teses iniciarem, né, e irem até a segunda instância de forma favorável. Em várias situações, tanto o STJ como o STF, eles desautorizaram a jurisprudência dos tribunais de segunda instância, que têm uma tendência de ser mais conservadores em matéria tributária. Só que aí, quando o STJ vincula a modulação a decisões das instâncias inferiores, ele acaba dando a esses tribunais, a essas instâncias, a capacidade de se manter esse critério de definir quais os contribuintes que podem ou não ter a serem albergados pela modulação de efeitos. E aí você tem uma situação também teratológica de quebra de isonomia. Você pode ter dois contribuintes que ajuizaram a mesma tese no mesmo momento, por exemplo, em tribunais vinculados à jurisdição de tribunais regionais federais diversos, em que um tribunal regional federal ele consolida um entendimento favorável ao contribuinte, enquanto o outro tribunal regional federal consolida um entendimento desfavorável. Ou seja, a mesma tese judicializada no mesmo momento, julgada pelo STJ com determinado conteúdo desfavorável ao contribuinte, né, normalmente. Nesse caso, esse primeiro contribuinte que teve, né, foi agraciado com uma jurisprudência favorável, por uma decisão favorável de determinado TRF, ele vai ter uma situação tributária mais vantajosa que aquele que também buscou o seu direito, mas teve uma decisão desfavorável de outro tribunal. Não precisa nem ser de outro tribunal, você pode ter turmas ainda do mesmo tribunal com entendimentos desfavoráveis. Isso vai ter efeitos, pode ter efeitos com relação ao princípio da neutralidade tributária e efeitos na concorrência, porque você pode ter duas empresas que são concorrentes no mesmo mercado, uma vai ter um ganho de competitividade por estar albergada pela modulação de efeitos, outra não, ela vai ficar em situação tributária pior do que o seu concorrente. Então, nesse caso, sim, na minha opinião, críticas fundadas com relação à forma como o STJ tem aplicado o Instituto da Modulação, e me preocupa muito que, apesar de serem os mesmos ministros da primeira sessão do STJ, me parece que, para cada julgamento, eles estão analisando a situação concreta, fazendo seu juízo de valor e criando uma regra de modulação específica. Isso, para mim, exponencia, né, a insegurança jurídica em matéria tributária. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi trazer, né, esse desenho, esse resumo de como está até o momento a jurisprudência do STJ com relação à modulação de efeitos de decisões tributárias, e trazer essas minhas preocupações, esse meu comentário, que também já foram alguns deles antecipados pelos meus colegas, que trazem a importância desse tema. Entender como tem se aplicado a modulação em matéria tributária é algo difícil, é algo complexo, que não permite conclusões definitivas, mas é extremamente importante para os contribuintes, para que todos aqueles que se dedicam ao direito tributário, principalmente ao direito tributário contencioso. Marcelo, então, optei por uma
exposição mais objetiva, né, tendo em vista até a questão do tempo e também para franquear mais tempo para podermos ir para os debates. Perfeito, Alessandro, muito obrigado. Como eu esperava, o Alessandro já entrou em questões específicas, né, em modulações específicas, e agora nós podemos, então, partir para as perguntas, para os debates. Eu gostaria de fazer uma observação em relação a uma modulação específica do STJ, mas antes eu vou dar a palavra ao Murilo Abreu, que está aqui entre nós, que pediu a palavra. O Murilo é juiz estadual de Minas Gerais. Vou conceder, então, a palavra para que ele possa fazer a sua participação. Obrigado pela presença, Murilo. Obrigado, professor Marciano. Desculpa, parece que da forma como foi, eu acabei te interrompendo. Você ia fazer uma colocação, a minha intenção não foi essa. É um prazer enorme estar em participar de mais um evento do IF. Eu estou tentando participar de todos que eu posso também. Tenho aprendido muito por aqui. Hoje não foi diferente. Excelentes exposições do Guilherme, da Daniele, do Alessandro. O Alessandro é meu amigo de longa data e, pelo menos aqui, nós estamos conseguindo encontrar ultimamente, né? Vida corrida é difícil para todos. Marciano, durante as exposições, 3 fatos me chamaram a atenção. Eu queria falar muito rapidamente para ouvir os nossos expositores a respeito. Um primeiro ponto, e aí eu me sinto à vontade de comentar, é uma questão que a Daniele levantou sobre o princípio da confiança. Por que que eu fico à vontade? Porque eu não estou na advocacia nem de um lado nem de outro, nem na pública nem na privada. E aí o questionamento é o seguinte, o princípio da confiança, ele vale, só para os contribuintes? E a gente teve um exemplo claro, agora recente, na jurisprudência, com a decisão do Supremo sobre o imposto de renda das pensões alimentícias, sem modulação. Quer dizer, então, de uma hora para outra, o fisco já vai ter que promover restituição nos últimos 5 anos daquele IR que passou a ser indevido. Quer dizer, o fisco também não precisa se programar, ele não tem os seus orçamentos para poder fazer as suas prestações de serviço público, etc. Ele não precisa ter esses recursos. Eu noto que a questão da confiança, né, ela está muito ligada à nossa doutrina tributária, que foi construída por advogados, né? Isso vem desde a década de 60, do século passado, quando a nossa doutrina tributária surgiu. Não estou dizendo que isso é bom nem é ruim, estou constatando um fato, né? Então, sei lá, se 99% da nossa doutrina tributária for feita por advogados, eu acho que é normal que se argumente no sentido de que a confiança só serve para proteger o contribuinte. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a gente não pode perder de vista que a gente está vivendo um momento único no direito tributário, que é a reforma tributária que está acontecendo como nunca antes, né? E aí eu queria evocar uma questão que ela é prévia a essa questão da modulação, que é o controle de constitucionalidade. E eu acho que é um outro fato notório que o nosso controle de constitucionalidade veio evoluindo muito de décadas para cá, do controle difuso rumo ao concentrado. Hoje, todas as forças estão destinadas, voltadas para o controle concentrado, né? E no bojo da nossa reforma tributária, especificamente no contencioso judicial, nós temos a proposta de mini-reforma do judiciário, que surgiu em março desse ano, onde existe a proposta de criar-se uma ADL, Ação Direta de Legalidade, onde se poderia acionar diretamente o STJ, e o STJ, de forma em controle concentrado de legalidade, decidiria de forma definitiva os litígios tributários. Eu queria ouvir a opinião dos nossos palestrantes, né, de quem puder opinar, questão do tempo, sobre esse aspecto. Isso tem um ponto positivo que vai na linha do que o Guilherme comentou na fala dele, de que demanda-se uma resposta jurisdicional rápida. Não tem dúvida, a ADL, nesse sentido, resolveria o problema. Mas e o amadurecimento, ao longo das várias instâncias, que as questões tributárias precisa passar, né? Esse é um segundo ponto. E aí eu já parto para o último ponto, Marciano, não quero monopolizar o tempo. Eu acho que um consenso que a gente pode tirar das 3 exposições é de que a modulação é um fato irreversível,
ela veio para ficar, goste-se ou não, e que ela precisa ser de alguma forma regulamentada. Agora, como é que se daria essa regulamentação? Seria o legislativo ou seria o judiciário? Será que seria melhor uma lei 9868 melhor detalhada? Ou a proposta de regulamentação melhor seria do judiciário? Afinal de contas, quem modula é o judiciário. Ou um meio termo, um projeto de lei, portanto, a regulamentação viria do legislativo, mas com iniciativa do judiciário. Era sobre isso também que, se possível, eu queria ouvir os nossos expositores. Obrigado pela oportunidade, Marciano. Um prazer enorme estar aqui, poder participar e aprender. Obrigado, Murilo. Eu vou, então, encaminhar essas considerações para os nossos palestrantes e vou, então, fazer a observação do seguinte. O Alessandro mencionou um caso de modulação, que foi o caso da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, e eu vou ler aqui um trecho dessa modulação e vou destacar um ponto para ouvir os nossos palestrantes. Houve a modulação de efeitos, né? E eu vou destacar o seguinte trecho aqui da decisão. A modulação aqui proposta não beneficia contribuintes nas seguintes condições. A. Sem ajuizamento de demanda judicial. Até aí é algo comum, né? Como o Alessandro falou, essa tradição de não incluir na modulação de efeitos contribuintes sem ajuizamento de demanda acaba levando a uma maior litigiosidade. Portanto, esse aspecto eu não destaco. Depois, com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou tutela de evidência, ou, caso tenha existido, não mais se encontre vigente. Então, vejam que aqui o tribunal resolve conceder a modulação de efeitos com base em algo um tanto quanto contingente, né? Que é obter ou não uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência. Depois, não beneficia contribuintes com ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. Vejam que aqui também é algum contingente. E com ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela tenha sido concedida após 27 de março de 2017. Então, me parece que esse caso também marcou uma nova fase, né, desse instituto jurídico, porque não são só os contribuintes que têm ações judiciais, depende do que aconteceu no decorrer daquela ação judicial e de algumas circunstâncias alheias à vontade do contribuinte, porque tradicionalmente o que se diz se você ajuizou a ação judicial, você então, né, acreditou que você tinha direito, e se você realmente tinha uma jurisprudência favorável a você, ajuizou a ação judicial, então você vai ser beneficiado pela modulação de efeitos. Mas aqui, com essa decisão do STJ, já não se faz isso, e parece que o que explica um pouco isso, ou o que pode explicar é a seguinte questão: se o contribuinte não teve decisão liminar, ou não teve uma decisão de antecipação, ele está pagando, né? E se ele está pagando e fosse beneficiado pela modulação, o Estado teria que devolver. E o que se buscou, então, foi que não houvesse nenhuma devolução de recursos já pagos. Mas vejam que se utiliza esse critério, mas junto com o critério de haver ou não decisões, então o Guilherme, por exemplo, pagou o tributo e não questionou o tributo, tudo bem, é algo que a gente já estava acostumado com isso. Mas então, com base nessa modulação de TUST, um novo critério é acrescentado, né? Você vai ser beneficiado se você tiver ação judicial e se você tiver tido, entre aspas, um pouco de sorte de naquele seu tribunal, naquela vara, etc., você ter conseguido a medida, né? Então, realmente é muito. A gente já tinha conversado sobre essa exceção virar a regra, né? De exceção de modulação acabar sendo a regra, e quando vira a regra, e são tantos casos, é difícil manter uma coerência, né? E eu ainda não me lembro, acho que
tem mais condição de me dizer se vocês já viram isso, mas num julgamento, seja no STJ, seja no STF, na hora de se conceder a modulação, havia um voto, uma análise sobre os critérios usados em modulações passadas, né? Como se fosse assim um ministro, uma ministra diz assim, pares, colegas, vamos modular. Então, para mantermos a coerência, para mantermos a consistência, eu vou trazer aqui os critérios que nós utilizamos nos casos anteriores para que nós analisemos. Não, não há isso. É como se fosse a primeira Pelo modulação. contrário, é justamente o contrário. É a primeira modulação da história. Então, e os critérios vão sendo dados, aí um ministro pode concordar, o outro pode discordar, mas nunca no sentido de jurisprudência. Ou seja, é como se não houvesse uma jurisprudência sobre modulação. Né? A Marcelo, jurisprudência... quem chegou a fazer esse histórico, fazer esse questionamento, eu lembro, foi o ministro Fachin na discussão, na modulação da decisão que permitiu, né, reconhecer o direito ao ressarcimento das diferenças de CMS-ST. O voto dele, ele faz essa, ele busca e ele até alerta que o tribunal precisa ser coerente nos critérios e não ser casuístico. Tem que ser cada caso um critério diferente. Eu me lembro nesse voto ele faz essa. Que bom, que bom. Acho que isso devia ocorrer mais vezes, né? Devia ocorrer mais vezes. Eu me lembro aqui do STJ também, já não em questão de modulação, mas em questão, por exemplo, de onde é que se paga o ISSQN, qual município competente, também as decisões não levam em conta o que já decidiu-se em outros casos, né? Enfim, aliás, por isso que o IF decidiu trazer esse tema da modulação no STJ para uma mesa, que realmente isso entrou, eu acho que esse ano, né? Isso entrou realmente na pauta dos tributaristas, das tributaristas de maneira mais forte. Bom, então, como o Murilo fez umas perguntas, eu vou então passar agora para os três e depois a gente faz uma última rodada. Eu acho que a Daniele tinha um compromisso, né, Daniele? Você vai ter que se ausentar? Bom, mas eu gostaria de fazer uma colocação, Marciano. O Claro, debate tá tão bom que eu já esqueci até da hora aqui do meu compromisso. tá bem. É, Primeiro, na palestra do Alessandro, assim, foi excelente porque a gente rememorou, né, todas essas passagens aí da jurisprudência do STJ e me lembrei também de um fato de que numa dessas modulações, acho que foi na de 20 salários, tinha determinação de suspensão nacional dos processos. Então, às vezes, assim, tinha uma questão, você tinha que ter decisão judicial favorável para conseguir. Mas, ao mesmo tempo, o próprio STJ tinha mandado suspender todos os processos. E, na primeira instância, ainda que o pedido liminar possa ser concedido com a suspensão, mesmo com a determinação de suspensão por conta da urgência, os juízes não davam, e os desembargadores em agravo também não davam. Então, se estava suspenso, estava suspenso. Então, ele manda suspender, fala, não julgue. E depois vem com uma modulação e fala, só vai levar quem tem decisão. Então, é um outro ponto também que por favor, né? Está sendo objeto de embargo de declaração. Então, assim, só aumenta, o problema só aumenta, porque aí a gente vê, a maioria dos casos estão com embargo de declaração, é um embargo em cima do outro, as questões não são julgadas, então isso realmente, o ponto que o Alessandro colocou, de aumento de litigiosidade, é um fato, né? E aí, entrando com as provocações do Murilo, excelentes, Murilo. Acho que você não devia ter falado da proteção da confiança comigo, porque eu falei isso aqui, mas eu te confesso que eu sustentei. Mas se a gente for conversar, a gente pode chegar num outro entendimento também, né? Então, assim, eu vou me furtar as colocações de proteção da confiança aqui, mas dizer que realmente a gente pode entender esse princípio de uma outra forma. E o que eu gostei que você falou, que eu estava refletindo antes de fazer minha apresentação, era sobre a regulamentação, que eu até coloquei, falei bastante, tem que regulamentar e tal, né? Eu falei, mas como é que regulamenta? E aí, será que tem uma nova lei? Mas uma nova lei poderia ser novamente objeto de interpretação pelo judiciário e de regras que vão sendo seguidas de uma forma que nem sempre coerentes. Então, talvez uma determinação em regimento interno, não sei se poderia, estou falando isso aqui, mas estou pensando em regimento, uma norma interna, algum parâmetro, porque não é que a modulação seja ruim,
O fato é que a modulação é muitas vezes muito necessária, mas a modulação ela precisa ter parâmetros pré-definidos para que ela traga o que ela vem trazer, que é previsibilidade, para que a gente saiba o que vai acontecer. As regras do jogo têm que estar bem expostas. Então, eu não sei se realmente uma lei seria o ideal, mas uma regulamentação interna do tribunal, que é quem vai aplicar, como você colocou, quem sabe se poderia ser, quem sabe se seria possível, né? Então, só fazer essas pequenas colocações aqui sobre as falas. Obrigado, Daniele. Eu não sei se o Alessandro e o Guilherme vão se manifestar, mas como eu já me manifestei sobre esse tema, eu acho que a proteção da confiança vale também para o governo, mas esse caso que o Murilo falou, das pensões do Supremo, como não havia uma jurisprudência no Supremo, no sentido de que as pensões eram tributáveis, efetivamente não havia que não eram tributáveis, mas tampouco havia uma jurisprudência favorável ao governo e recorrente no sentido de que elas seriam tributáveis. O que acontece é que não havia ainda sido declarada inconstitucionalidade. Aliás, eu tenho artigos também publicados dizendo que, na minha visão, o Supremo errou nessa decisão, né? Mas, nesse caso, eu acho que não caberia dar uma modulação em prol do governo, porque, efetivamente, o Supremo não tinha sinalizado nas suas decisões anteriores que ele não iria julgar inconstitucional a incidência do imposto de renda sobre as pensões. Já no caso da taxa de extinção de incêndio aqui de Minas, como já havia jurisprudência antiga do Supremo dizendo que a taxa era válida, então, nesse caso, sim, o Supremo, inclusive, salvo engano, modulou para não permitir que contribuintes que recolheram a taxa e não questionaram em juízo a sua validade tivessem o direito de pedir de volta, né? E então, de certa forma, já houve modulações pró-fisco, né? Apesar de não serem, talvez, a maioria. Mas certamente há doutrinadores que acham que a proteção da confiança não favorece ao fisco. Eu me lembro do livro da professora Isabel, mas nesse ponto eu divido dela. Bom, então vou passar a palavra agradecendo a Daniele, ao Murilo também, Alessandro, Guilherme. Ô, Marciano, se o Alessandro me permite, e já parabenizando, né, as exposições da Daniele e do Alessandro, brilhantes sobre o tema, eu vou tentar acrescentar mais um ponto a esse debate que você suscitou e tentar vincular também a resposta e a provocação que o Murilo nos apresentou. Mas realmente o que me chamou muita atenção em relação a esse tema, né, 1125, que é o da TUJ e da TUST, é o fato dos depósitos judiciais, né? Quando excluindo da modulação de efeitos os processos nos quais, né, o contribuinte tenha tido provimento jurisdicional condicionado a depósito judicial. Eu queria saber o que o STJ tem contra depósito judicial. Porque os depósitos judiciais, inicialmente, eles são indedutíveis porque são considerados provisões. Então, eles são indedutíveis na apuração do lucro real. Segundo lugar, eles não são atualizáveis, porque, segundo, né, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, se eu tiver índices distintos de atualização dos créditos tributários e de atualização dos depósitos judiciais, eventual divergência entre valores decorrentes do transcurso do tempo são ônus do contribuinte. E o contribuinte que continue efetuando esses complementos sob pena de ser caracterizada a sua inadimplência. E, finalmente, agora, no tocante à modulação de efeitos, se você possuir, né, depósitos judiciais vinculados àquela ação, essas ações estão excluídas da possibilidade de repetição de indébito tributário. Ou seja, não façam depósitos judiciais. Né? Evitem essa medida a qualquer custo, porque senão os seus efeitos serão gravosos para, né, os contribuintes. Me parece, sem sombra de dúvida, uma medida teratológica e inédita.
E, nesse sentido, já tentando vincular ao que, né, o Murilo provocou e a Daniela também acrescentou, no tocante à regulamentação. No tema 1079, foi feito um brilhante trabalho na apresentação de embargos de declaração e também agora, né, rejeitados esses embargos, na apresentação de recurso extraordinário, cuja, né, oportunidade só foi dada em função de suposta violação à norma constitucional pela modulação e não pelo mérito, né, porque o Supremo já havia decidido que o mérito dessa discussão é infraconstitucional, mas no sentido de demonstrar que, né, ao longo, né, dos últimos 10 anos de modulação de efeitos, e nesses 70 casos, nunca houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de alguma conduta que não dependesse, né, do próprio contribuinte para fins de modulação de efeitos. Né? Então, é uma iniciativa inédita, essa do STJ, de condicionar a decisões favoráveis que efetivamente independem, né, da iniciativa do contribuinte. Uma coisa é falar quem ajuizou ou quem não ajuizou a ação. Outra coisa, como a Daniela bem suscitou, né, é falar que dois concorrentes ajuizaram ações no mesmo momento, sendo que em um deles o juiz optou por não decidir considerando a suspensão dos processos pelo STJ, e em outro o juiz optou por deferir a medida liminar, e nesse caso os dois contribuintes concorrentes terão, né, efeitos totalmente diversos em relação ao eventual êxito da sua decisão, da sua seu questionamento judicial. E, nesse sentido, não me parece difícil observar justamente o que o artigo 926 do CPC busca, de uniformização de jurisprudência, de manutenção de coerência, integridade, uniformidade, porque a resposta aos embargos de declaração me causaram muita estranheza quando a relatora, né, Regina Helena Costa, ela diz que, ok, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, né, em todos esses precedentes que você cita, né, nunca utilizou dessa iniciativa e sempre utilizou, né, pelo método temporal e pela iniciativa do contribuinte. Mas o STJ não está obrigado a seguir, né, a orientação ou a metodologia aplicada pelo STF. E eu aplico aqui a metodologia da forma como eu entender mais conveniente. O que me lembra muito, né, uma palestra do professor Hugo de Brito Machado II, quando ele fala, né, que STJ e STF, eles não são pró-fisco, pró-contribuinte, eles são ante o outro, porque parece que as decisões de uma têm que ser, né, alteradas pela decisão do outro para mostrar ao final e ao cabo, né, quem é que vai decidir aquela determinada matéria. Ora, né, uma decisão que desconsidera 10 anos de construção jurisprudencial da mais alta corte de um país a respeito da modulação de efeitos em matéria tributária, que é a única experiência que a gente tem, simplesmente só serve para fomentar a litigância, porque abre aí uma brecha para que um questionamento sobre a constitucionalidade, aí não do mérito, mas da modulação, seja submetida ao Supremo Tribunal Federal, né? E toda essa discussão relacionada ao STJ acabe por caindo por terra, já que, né, o Supremo Tribunal Federal, ao observar a sua jurisprudência, pelo menos da última década, não deve manter essa modulação proposta pelo STJ, que, como o Alessandro bem levantou, sob o ponto de vista concorrencial, da liberdade econômica, proteção da confiança, ela é um assinte, né? E só para finalizar, um outro ponto que eu anotei sobre o questionamento do Murilo a respeito da possibilidade, né, de instituição de uma ADL,
eu sempre fui muito reticente às ações coletivas ou mesmo aos controles concentrados, precipitados, justamente, Murilo, em função da necessidade que eu observo de amadurecimentos das discussões nas instâncias inferiores. Acontece que, se nós levarmos em consideração que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, levou 20 anos para definir se software de prateleira tem que pagar ICMS ou ISS, né, numa realidade que nem software de prateleira existe mais, você começa a pesar esses dois valores, né, para chegar a uma conclusão de que o maior dos males é a insegurança. Então, eu prefiro precipitar essa discussão, né, em sede de controle concentrado, nesse caso seria de legalidade, né, e antecipar uma decisão, né, do STJ sobre eventual legalidade ou ilegalidade, para que eu possa me planejar a ficar 20 anos nessas discussões sem saber, né, o resultado disso e se eu vou me beneficiar ou não em decorrência de critérios alheios à minha própria iniciativa, porque eu posso depender ou não da decisão interlocutória de um juiz dada, né, no curso do meu processo. Então, não obstante minha posição original de ser crítico a essas precipitações dessas discussões diante da necessidade do amadurecimento dos questionamentos da jurisprudência, a necessidade de se conferir efetividade à prestação jurisdicional parece levar a esse caminho, sim, como você classificou, sem volta. Mas sem me estender muito, eu queria escutar o Alessandro também a respeito desses pontos. Obrigado, Guilherme. Vamos agora à participação do Alessandro. Primeiro, muito bom rever meu amigo. Inclusive, acho que nós temos, Marcelo, que criar uma prática de ter um happy hour prévio ou posterior à mesa de debate para a gente poder aproveitar isso e encontrar, né? Com relação à ADL, eu também tenho uma certa dificuldade de ver grandes vantagens em termos de conteúdo, de qualidade do julgamento, quando você abre mão da evolução jurisprudencial e concentra no STJ, né, de forma prematura, a análise, né, da legalidade da norma. Inclusive, o próprio Supremo, mesmo em ADC e em ADIM, ele raramente, por exemplo, defere cautelar. Ele mesmo prefere postergar a análise para um amadurecimento de todos os ministros de julgamento pelo Pleno. Eu estudando essa matéria para preparar, eu vi pode ser um sistema parecido do sistema alemão, que permite essa arguição prematura ou prévia de constitucionalidade pelo Tribunal, né, Constitucional alemão, e lá também tem uma diferenciação que é interessante. Lá existe a declaração de incompatibilidade da norma e a declaração de nulidade. No caso da declaração de incompatibilidade, ressalva-se, né, preserva-se os efeitos pretéritos e também pode-se colocar um período de transição em que a norma produz ainda vigência, quando se entende que a incompatibilidade com a Constituição ela tem um efeito deletério menor do que a aplicação retroativa, diferente da declaração de nulidade, né? Porque nesse caso aplica-se a maior reprimenda possível com a declaração de nulidade e nulidade dos efeitos de forma retroativa. Um ponto que o Marciano colocou, e realmente é um ponto central no debate, é a falta de critérios, né? De não ter uma preocupação dos ministros a fixar um critério que se torne um critério que dê segurança jurídica e informe, né, a análise da modulação de casos posteriores. O que no Supremo eu acho que está caminhando pelo menos um ponto para pacificar, né? Foi aplicado na discussão da restituição do CMST, na tese do século, no tema 69, e agora no terço de férias, no sentido de modular os efeitos sempre que o STF estiver alterando o entendimento anterior do STJ, principalmente em recurso repetitivo. Nesse caso, o Supremo tem reconhecido de que a decisão do STJ, nós temos essa peculiaridade da mesma matéria por ser analisada no âmbito infraconstitucional pelo STJ,
e no âmbito constitucional pelo STF, quando o STJ pacifica o entendimento favorável ao contribuinte ou ao fisco, no caso do tema 69, era um entendimento favorável ao fisco, e no caso do ICMS-ST e do texto de férias, favorável ao contribuinte, quando o Supremo Tribunal Federal supera esse entendimento, altera esse entendimento, teria que ser preservado a segurança jurídica e a proteção de confiança com a modulação dos efeitos só para frente. Já é um avanço, né? A gente ficou preocupado se na discussão do texto de férias ia modular ou não, a matéria foi controvertida ali no primeiro momento entre os ministros, mas parece que o STF tem caminhado pelo menos para esse critério ser um critério previamente fixado. Eu também entendo, aí eu compartilho da opinião do Murilo e do Marciano, que existe a proteção de confiança também do poder público, da preservação, né, do seu orçamento. Só que isso não pode ser uma regra no sentido de que sempre a preservação do interesse do fisco ou do orçamento público seria um critério para análise da modulação dos efeitos ou não, porque você tem situações extremamente controvertidas em que a aplicação da norma se torna controvertida, e os mesmos tribunais têm dificuldade de definir uma posição majoritária, e nesse caso eu acho que tem que realmente prevalecer, na maioria das vezes, a proteção à confiança do contribuinte, que o contribuinte, os efeitos, muitas vezes, da manutenção da tributação, têm efeitos que realmente trazem consequências graves. Você tem problema de reporte, de falta de provisão ou não, né, de criação de passivos que podem gerar dificuldades até da manutenção da atividade produtiva. Eu acho que, nesse caso, a proteção de confiança do contribuinte tem essas ponderações do interesse social. Mas a partir seriam essas, Marciano, assim, as minhas Perfeito. colocações. Muito obrigado, Alessandro. Mais alguma participação, alguma pergunta, alguma observação, as pessoas que estão aqui nos assistindo? Muito bem. Então, não havendo, e eu peço às pessoas que estão aqui nos assistindo, se puderem enviar para o e-mail secretaria@if.org.br sugestões de temas para o nosso próximo ano, né, de 25. Nós vamos ter várias mesas online no ano de 25. Se a reforma tributária tiver as leis complementares regulamentadoras aprovadas, também podemos pensar em novos eventos específicos sobre a reforma tributária. Ainda isso está muito nebuloso, não se sabe ainda o que vai acontecer. Mas, de todo modo, eu acho que nesse ano de 24 as mesas surtiram um efeito enorme, todas estão disponíveis, né, à comunidade acadêmica, científica e também profissional no nosso canal do YouTube. Então, desejando a todos, já que essa é a última mesa de debates, né, do IF, eu desejo a todos aí um ótimo fim de ano, um Natal abençoado para todos, e convidando já para no ano que vem, 2025, nós retomarmos essas atividades acadêmicas aqui no IF. Então, muito obrigado aos nossos palestrantes, a Daniele, que já teve que se retirar, ao Alessandro e ao Guilherme, também o Murilo, a Maria, o Alisson, que estão aqui nos acompanhando, convidando para que no próximo ano possam estar conosco mais uma vez. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Nada, um grande abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.